Você já se perguntou por que certas pessoas, aquelas empáticas, sensíveis e emocionalmente profundas, parecem ser o maior pesadelo de um narcisista? Porque, ao tentar feri-las, algo inesperado acontece e o jogo vira. Carl Jung dizia que existe uma força silenciosa, escondida nas profundezas da alma humana, uma energia que nasce quando a inocência é traída. Ele chamava isso de sombra. E quando alguém desperta a sombra de um superempata, não está apenas cometendo uma traição, está acendendo um fogo psicológico que ele mesmo não sabe apagar. O narcisista acredita que está no controle, que conhece as regras invisíveis dos vínculos humanos, que pode manipular, iludir, desaparecer, reaparecer e continuar reinando sobre os sentimentos do outro. Mas o superempata não é apenas sensível, ele é espelho. Ele não responde à dor da mesma forma que um ego comum. Ele reflete, ele evidencia, ele revela aquilo que o narcisista passa a vida inteira tentando esconder, sua própria fragilidade. A traição, em vez de destruí-lo, ativa algo ancestral, instintivo, quase mítico. Ele deixa de ser apenas luz e se torna reflexo da escuridão alheia. Jung dizia que ninguém é verdadeiramente perigoso até que conheça sua própria sombra. O superempata, traído, deixa de ser vulnerável e se transforma naquilo que todo narcisista teme: consciência. Ele não ataca, ele não se vinga, ele expõe, sem levantar a voz, sem ameaças, sem guerra aparente. Sua simples presença se torna um espelho tão claro que o narcisista, acostumado a se esconder atrás de máscaras, finalmente se vê nu, sem aplausos, sem controle, sem plateia, apenas frente a frente com aquilo que mais temia, ele mesmo. E justamente aqui está o segredo que nenhum narcisista quer que você descubra. Seu poder sempre foi uma ilusão. A armadura que ele vestia nunca foi feita de força, mas de disfarces. Quando tenta ferir um superempata, ele aciona, sem perceber, aquilo que Jung chamava de mecanismo compensatório da psique. Toda falsa superioridade, mais cedo ou mais tarde, retorna na forma de exposição. A empatia traída vira revelação. A dor vira lucidez. O silêncio vira sentença. Há algo gigantesco escondido por trás dessa dinâmica. Um código psicológico que explica por que alguns nunca se curvam, mesmo sendo feridos. Um segredo que mostra por que empatia verdadeira não é fraqueza, é a chave. E por que quando a sombra desperta, não há máscara que sobreviva. Mas isso só pode ser entendido por quem ficar até o último minuto. Há momentos em que o mundo externo parece silencioso, mas por dentro algo se move, como se uma porta antiga, esquecida, começasse a ranger lá no fundo da alma. Esse som não é feito de palavras, é feito de verdades que já estavam ali, esperando serem vistas. Carl Jung dizia que aquilo que ignoramos dentro de nós jamais desaparece, apenas aguarda pacientemente a oportunidade de despertar. Talvez seja isso que acontece quando um superempata é traído. Não se abre apenas uma ferida, mas um portal. E não é um portal para o sofrimento, como muitos acreditam. É um portal para aquilo que estava escondido sob a luz, a verdadeira força. Por fora, a impressão é de que alguém vulnerável foi atingido, mas por dentro há outro movimento. O empata sente a dor, sim, mas ele não vive na superfície dos acontecimentos. Ele sente com raízes. E é justamente nessas raízes que a sombra ganha forma. Jung não via a sombra como algo maligno, mas como um reservatório de potência não usada, de energia não expressa. Quando alguém tenta manipular, controlar ou diminuir um superempata, essa energia silenciada começa a se reorganizar. Não para atacar, mas para revelar. A mente do narcisista se sustenta em palco, aplauso, controle psicológico. Ele conhece os labirintos da vaidade, mas não conhece o próprio coração. Por isso, ele acha que pode quebrar o empata com a mesma estratégia usada contra os outros. Só que o empata não quebra, ele se reorganiza, como água que muda de forma, como luz que atravessa frestas. E nesse movimento algo acontece. O narcisista não desperta apenas a dor alheia,
desperta sua própria verdade, aquela que tentou esconder atrás de máscaras, elogios e manipulações emocionais. O empata não reage, ele revela. Esse tipo de revelação não é imediata, não é como grito ou confronto. Ela acontece em silêncio. Jung dizia que a psique não precisa de barulho para se transformar, ela precisa de consciência. E quando a empatia deixa de ser apenas sensibilidade e se torna consciência, o narcisista sente pela primeira vez que sua estratégia não funcionou. A manipulação cai, não porque foi combatida, mas porque foi iluminada. Não há batalha, há espelho. E é aqui que o jogo começa a inverter. O superempata não busca vingança, porque vingança ainda é um jogo do ego, e ele vive em outra frequência. Ele não quer destruir, ele quer despertar. Mas despertar incomoda, porque exige olhar para aquilo que o narcisista evitou a vida inteira, sua fragilidade. E é nesse momento que a máscara treme, não porque alguém a arranca, mas porque ela já não consegue ocultar aquilo que está sendo visto, mesmo em silêncio. Curiosamente, quanto mais o narcisista tenta provar sua superioridade, mais ele se revela frágil. Quanto mais tenta controlar, mais evidencia seu medo de perder. E quanto mais tenta desvalorizar o empata, mais fica claro que está diante de alguém que ele não entende. Alguém que sente profundamente, mas não se afoga. Alguém que sofre, mas não quebra. Alguém que por trás da sensibilidade guarda algo que ele nunca pôde controlar: a autenticidade. Jung afirmava que a verdadeira força não é a que conquista, é a que revela. E é exatamente isso que acontece nesse encontro silencioso entre o superempata traído e o narcisista desmascarado. Não há guerra, apenas exposição. Não há disputa, apenas espelho. E esse espelho não acusa, não julga, não repreende. Ele apenas mostra. Mostra onde o narcisista nunca quis olhar. Dentro. A partir desse ponto, a dor do empata deixa de ser apenas emoção, torna-se clareza. Ele deixa de perguntar por que fizeram isso comigo e começa a compreender o que isso estava tentando me mostrar. E essa mudança é devastadora, não para o empata, mas para o narcisista, porque enquanto um se liberta da ferida, o outro começa a enfrentar a própria sombra, a sombra que sempre negou, a sombra que agora não pode mais ser ignorada. E tudo isso nasce de um sussurro interno, de uma sensação silenciosa, quase invisível, de que algo não está sendo quebrado, mas sim despertado. O empata percebe que não perdeu algo. Ele recuperou sua luz, recuperou sua sombra, recuperou sua consciência. E nesse instante, algo muda para sempre. Ele não reage mais ao narcisista, ele o transcende. Mas aqui está a pergunta que permanece ecoando. E se o verdadeiro poder da empatia não estiver na luz que ela oferece, mas na sombra que ela desperta? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há algo que todos sentem, mas poucos conseguem explicar. Aquela estranha sensação de que a alma sabe antes que a mente entenda. Quando um superempata encara a traição, não é apenas o coração que reage. É como se uma memória antiga, que não pertence apenas à vida atual, fosse despertada. Jung dizia que carregamos dentro de nós todo o passado da humanidade, um inconsciente coletivo cheio de símbolos, cicatrizes e verdades silenciosas. E é exatamente nesse lugar que a transformação começa. A dor não é mais dor comum, ela se torna percepção. E essa percepção atravessa o empata como um clarão que ilumina não apenas o que aconteceu, mas o porquê aconteceu. Por fora, ele sente a perda, sente o corte, sente a ausência.
mas por dentro algo muito mais profundo se move. Não é fragilidade, é convocação. Uma convocação para despertar uma parte de si que sempre esteve viva, mas nunca foi ouvida. É a sombra, não como inimiga, mas como guardiã daquilo que ele ainda não reconheceu como força. Jung dizia que a sombra contém precisamente aquilo que nossa consciência excluiu. E talvez o empata tenha excluído sua própria potência, acreditando que ser luz era o bastante. Mas agora algo diferente surge. Não é vingança, não é ódio, não é grito, é postura. O narcisista, habituado a dominar emoções alheias, depende do desequilíbrio para existir. Ele precisa que alguém duvide de si, precisa que alguém se fragilize, precisa que alguém se quebre para se sentir inteiro. Mas quando ele fere alguém que não quebra, algo incompreensível acontece. Ele perde seu espelho distorcido e, pela primeira vez, se vê sem filtro emocional. Esse é o momento que Jung chamava de confronto com a sombra. Um momento que não é externo, mas interno. Um momento em que ninguém está atacando, mas tudo está sendo revelado. A resistência silenciosa do empata não é uma forma de ataque, é uma forma de verdade. Ele não responde com manipulação, responde com presença, não com ameaça, mas com autenticidade. E essa autenticidade é terrível para o ego narcisista, porque ela não pode ser controlada, não pode ser comprada, conquistada ou seduzida. Ela apenas existe e o narcisista não sabe o que fazer com aquilo que simplesmente é. Aqui, a sombra do empata já não é mais apenas uma parte escondida. Ela começa a se manifestar como uma nova consciência. Não aquela que evita o conflito, mas aquela que não precisa dele. Não aquela que sofre para ser vista, mas aquela que não busca mais aprovação. Essa consciência não quer destruir o narcisista. Ela quer transcender o jogo, porque ela compreende algo que o narcisista ainda não entende. Só existe domínio onde há medo, e onde não há medo, há liberdade. Essa liberdade assusta, não porque ela ataca, mas porque ela não reage. O narcisista joga a isca, mas o empata não morde. O narcisista cria o drama, mas o empata não entra. O narcisista provoca, espera, manipula, mas não recebe aquilo que esperava. E nesse vácuo de poder, algo dentro dele começa a ruir. Ele percebe que seu controle só existe sobre aqueles que ainda não despertaram sua própria sombra. Porque quem conhece sua sombra, conhece sua luz verdadeira. E quem conhece sua luz verdadeira não é controlável. Surge então uma dúvida silenciosa, mas poderosa. E se o empata não fosse frágil, mas apenas contido? E se a sensibilidade não fosse vulnerabilidade, mas potência não liberada? Jung dizia que aquilo que mais tememos em nós mesmos geralmente é nossa força, não nossa fraqueza. Talvez o empata nunca tenha sido fraco. Talvez ele apenas não tivesse se encontrado. E nessa descoberta, a traição deixa de ser tragédia. Ela se torna rito. Um rito de passagem entre a ingenuidade emocional e a maturidade psíquica. Não é mais sobre por que fizeram isso comigo. É sobre por que eu precisei sentir isso para me enxergar. É como se a dor não fosse mais pergunta, fosse resposta. Não fosse mais ferida, fosse portal. Não fosse mais fim, fosse início. Mas esse portal tem um preço. Ele exige do empata uma escolha. Permanecer luz incompleta ou aceitar a sombra como parte sagrada de si. Não para se tornar narcisista, mas para se tornar inteiro. Porque, como Jung dizia, ninguém se ilumina apenas imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E nesse ponto, a sensação que nasce não é de derrota, é de retorno. Retorno a si mesmo. Retorno à dignidade silenciosa que não grita, não implora, não disputa. Retorno a uma verdade que nunca precisou de palco para existir. E o que era dor torna-se espelho. O que era perda torna-se encontro. O que era traição torna-se despertar. E nesse ponto, uma nova pergunta começa a ecoar dentro do empata. Uma pergunta que não pede resposta, mas que pede profundidade. Até onde você está disposto a ir para finalmente se ver? Há situações em que o corpo segue presente, mas a alma já atravessou para outro lugar. É como se, após a dor inicial, algo dentro do empata
começasse a caminhar em direção a um território desconhecido, um espaço que não é feito de respostas, mas de percepção. Nesse espaço, ele não busca mais entender o que fizeram com ele, mas compreender quem ele se torna a partir disso. Jung chamava esse processo de individuação, a jornada para se tornar aquilo que sempre se foi, mas ainda não se sabia. É uma travessia silenciosa, profunda, irreversível, e tudo começa com a aceitação da sombra, não como ameaça, mas como parte essencial do próprio ser. O empata percebe que a sensibilidade nunca foi fraqueza, foi bússola. Foi radar psíquico que captava verdades antes que a mente pudesse nomeá-las. Ele sente antes de compreender, sofre antes de enxergar. Mas quando finalmente enxerga, algo muda. Ele não busca mais explicação, ele busca direção. E essa direção não aponta para fora, mas para dentro. Dentro, onde mora a sombra. Dentro, onde mora a luz. Dentro, onde mora aquilo que o narcisista nunca conseguiu tocar, a essência. Enquanto isso, do outro lado, o narcisista começa a sentir algo estranho, uma espécie de espelho que não distorce, que não protege, que não projeta. Ele nota que perdeu o controle não porque o empata reagiu, mas porque simplesmente não reagiu. A ausência de drama é seu maior colapso. A falta de resistência externa revela o conflito interno. E pela primeira vez, ele descobre que seu maior inimigo nunca foi o outro. Sempre foi ele mesmo. Essa é a punição silenciosa. Ser obrigado a ver aquilo que evitou a vida inteira. Aqui nasce um paradoxo doloroso e revelador. O empata, ao acessar sua sombra, encontra força. O narcisista, ao tentar destruir o empata, encontra a sua. Só que não é uma força que ele quer ver, é a força da fragilidade, a força da necessidade desesperada de validação, a força da carência emocional que ele mascarou com poder ilusório. Esse é o segredo que ele teme, não ser odiado, mas ser visto. Porque ser odiado ainda lhe dá importância, mas ser visto de verdade lhe tira o disfarce. O empata, agora desperto, já não luta, já não suplica, já não tenta ser compreendido. Ele simplesmente existe em sua verdade. E essa existência autêntica é insuportável para quem construiu sua identidade a partir da mentira. A autenticidade não precisa combater a manipulação. Ela simplesmente desfaz sua eficácia. A presença consciente dissolve os jogos inconscientes. A clareza do empata reconfigura o campo emocional. E o que antes era palco, agora é espelho. E esse espelho continua mostrando algo sutil, porém devastador. Toda relação baseada em controle é, na verdade, medo. Todo jogo emocional é um pedido de válvula. Todo ataque é um grito por reconhecimento. E toda tentativa de humilhar é uma confissão de insegurança. O empata vê, não com os olhos, com a alma. E ao ver, para de reagir. E ao parar de reagir, para de ser prisioneiro. E ao parar de ser prisioneiro, liberta o outro também, mesmo que ele não queira. Nesse instante, a sombra do empata não funciona mais como defesa, mas como guia. Ela guia para o centro, para a origem, para o lugar onde não existe nem ego ferido, nem orgulho inflado. Existe apenas verdade. Verdade emocional. Verdade psíquica, verdade silenciosa. A verdade de que ninguém pode destruir o outro sem se destruir junto. E que ninguém pode desperdiçar amor sem também desperdiçar a si mesmo. Nesse espaço interno, nasce a compreensão mais silenciosa e mais poderosa de todas. Nem a luz, nem a escuridão são inimigas. O que realmente destrói é a negação. O empata, ao aceitar sua sombra, torna-se inteiro. O narcisista, ao negá-la, torna-se cativo de si mesmo. Porque o verdadeiro cárcere não está no outro, está na recusa em olhar para dentro. E é então que a pergunta muda. Não é mais por que ele fez isso comigo, nem como ele pôde me trair, mas por que eu permiti que essa experiência me revelasse. Porque, como dizia Jung, a vida não acontece contra nós, ela acontece para nós. Para nos unir com aquilo que fomos, ignoramos ou perdemos dentro de nós. A partir daqui, o caminho não é sobre resistir, é sobre integrar.
não é sobre vencer, é sobre despertar. Não é sobre provar quem está certo ou errado. É sobre perceber que, no fim, ninguém vence quando joga com máscaras, e ninguém perde quando joga com consciência. E lentamente, uma nova sensação começa a nascer. Não a de fechamento, mas de passagem. Não a de conclusão, mas de travessia. Como se a alma dissesse: agora que você viu, está pronto para seguir. Mas seguir para onde? Talvez essa seja a pergunta que ainda ecoa, esperando ser vivida, não respondida. Há um instante na jornada em que tudo parece quieto, mas nada está parado. Não há mais grito, nem acusação, nem justificativa. Apenas silêncio, mas um silêncio diferente. Não aquele que esconde, mas o que revela. É o silêncio que chega depois que tudo já foi sentido. E a alma, cansada de lutar contra si mesma, finalmente se rende ao que é. Nesse ponto, o empata percebe que a dor não veio para destruir nem para castigar. Veio para mostrar. Mostrar onde ele se abandonou. Mostrar onde ele precisou mendigar afeto porque não sabia reconhecer o próprio valor. Mostrar onde ele confundiu intensidade com amor, controle com cuidado, presença com posse. E nessa revelação, algo antes inimaginável acontece. Ele deixa de culpar o outro e começa a se reconectar consigo. Carl Jung dizia que a maior tragédia da alma não é a queda, é o esquecimento de quem se é. E talvez a traição tenha sido apenas o gatilho, não o problema. Não foi a ferida que despertou o empata, foi o que ela revelou. Revelou que ele sentia demais, mas escutava de menos. Intuía demais, mas confiava de menos. Amava demais, mas acolhia de menos a si mesmo. E aí, sem alarde, ele começa a retornar. Não retorna para os braços de alguém, não retorna para um ideal de relacionamento, não retorna nem mesmo para a antiga versão de si. Ele retorna para dentro, para o centro, para aquilo que sempre esteve ali, mas que havia sido silenciado por sua própria necessidade de ser luz o tempo todo. Do outro lado, o narcisista começa a sentir o que nunca sentiu antes. Um vazio que o controle já não preenche. Sem palco, não há plateia. Sem reação, não há espetáculo. E sem espetáculo, não há poder. Esse é o colapso invisível, aquele que Carl Jung descrevia como a noite escura da alma. O momento em que o ego percebe que construiu sua existência sobre reflexos alheios. E agora, sem reflexo, não consegue mais existir como antes. Nesse choque silencioso, ele descobre algo terrível. Nunca dominou ninguém. Apenas fugiu de si mesmo. A virada psicológica acontece sem aviso. Não é vencida por argumentos, nem conquistada por vingança emocional. A transformação se instala de forma suave, quase imperceptível, como uma luz que não ilumina por fora, mas por dentro. E é essa luz que começa a guiar o empata para um novo tipo de consciência. Uma consciência que não abandona a sensibilidade, mas também não se torna refém dela. Porque agora ele entende. Empatia sem limites vira prisão, mas empatia com consciência vira poder. Esse poder não é sobre controlar, convencer, provar ou vencer. É um poder de outra natureza. É o poder de permanecer. Permanecer inteiro, permanecer verdadeiro, permanecer presente, mesmo quando o outro tenta te arrastar para os labirintos do ego. Esse tipo de poder não se impõe, ele apenas se revela. É o poder que nasce da alma quando ela para de pedir permissão para existir. E é aí que a sombra, antes tão temida, mostra seu verdadeiro rosto. Ela não veio para apagar a luz, mas para completá-la. Porque sem sombra não há profundidade. Sem sombra, a luz vira cegueira. E talvez seja por isso que os superempatas sofrem tanto. Não porque são frágeis, mas porque são profundos. E onde há profundidade, há luz. E a sombra, a força e a sensibilidade, a vulnerabilidade e a poder. Nesse ponto, o empata entende algo que muda tudo. Ele não precisa escolher entre ser luz ou ser sombra. Ele pode ser ambos, porque ser completo não é ser perfeito, é ser verdadeiro. E ser verdadeiro exige coragem, não para vencer o outro, mas para olhar para si sem fugir. E silenciosamente ele começa a fazer isso, não para provar nada, não para se defender,
mas porque agora entende que essa é sua verdadeira natureza. Enquanto isso, o narcisista, sentindo a dissolução de seus antigos mecanismos, enfrenta o início de um dilema silencioso: continuar fugindo de si ou começar a se enxergar. E esse é justamente o segredo que ele mais teme: não ser abandonado pelo empata, mas ser abandonado pelas próprias ilusões. Porque quando a verdade aparece, não há mais palco, só há espelho. E esse espelho continua refletindo uma pergunta que não exige resposta imediata, mas exige presença. Será que aquilo que você temia a vida inteira era exatamente aquilo que poderia te libertar? A resposta ainda não precisa ser dita, ainda está se formando, ainda está nascendo, ainda está atravessando. Há um instante na jornada em que não se busca mais entender o que aconteceu, mas sim sentir o que está se tornando. Nesse espaço silencioso, onde as culpas se dissolvem e as justificativas perdem sentido, a alma faz algo inesperado. Ela deixa de lutar contra o passado e começa a escutar o que ele está tentando dizer. Carl Jung afirmava que aquilo que insistimos em rejeitar continua voltando, até que sejamos capazes de compreendê-lo. E talvez seja isso que a dor estava tentando ensinar desde o início, que a cura não acontece quando a gente esquece, mas quando finalmente consegue ver. Nesse ponto, o empata deixa de perguntar: por que fizeram isso comigo? E começa a sentir uma outra pergunta emergindo de dentro: o que essa experiência estava tentando acordar em mim? E é aí que tudo muda. Porque quando a alma começa a perguntar, a mente já não pode responder com conceitos, apenas com consciência. Memórias antes adormecidas começam a surgir, não como lembranças, mas como sensações. Sensações de ter se calado para manter o amor, de ter se moldado para ser aceito, de ter se encolhido para caber dentro de alguém que nunca esteve disposto a ver. E nessa percepção, a ferida deixa de ser ferida, torna-se um mapa. Enquanto isso, o narcisista começa a enfrentar um tipo diferente de colapso, não emocional, mas existencial. Ele sempre soube lidar com confrontos, sempre soube manipular discussões, sempre soube vencer guerras invisíveis de controle, mas ele nunca soube lidar com aquilo que simplesmente não reage. Porque o silêncio do empata não é ausência, é presença ampliada. É como se de repente ele estivesse diante de um olhar que não ataca, não acusa, mas enxerga. Um olhar que não quer vencer, apenas revelar. E revelar dói. Jung dizia que o ego teme ser visto porque, quando visto, perde o direito de ser mentira. E é exatamente isso que acontece aqui. O empata desperto não tenta destruir o narcisista. Ele apenas abandona o jogo. E ao abandonar o jogo, ele tira o combustível emocional que mantinha a ilusão funcionando. Não há mais palco, não há mais plateia, não há mais reações para manipular. Há apenas um espelho. E nele, o narcisista vê aquilo que sempre evitou, sua própria carência. Mas o empata agora já não está mais interessado nessa revelação. Ele não está mais preso ao ciclo de provar seu valor, nem de se defender, nem de tentar mudar a mente de alguém que nunca esteve disposto a enxergar. Ele compreende que a verdadeira batalha nunca foi com o outro. Foi com as partes de si que ainda imploravam para serem vistas fora, porque não sabiam como serem acolhidas dentro. E silenciosamente ele começa a se libertar. Essa liberdade, porém, não chega como euforia, chega como paz. Não como vitória, mas como descanso. Não como ruptura, mas como retorno. Um retorno à dignidade emocional. A capacidade de se proteger sem endurecer, de sentir sem se afogar, de amar sem se abandonar. E é nesse ponto que o empata encontra aquilo que Jung dizia ser o maior dos tesouros psíquicos, o ponto em que a luz e a sombra deixam de ser inimigas e se tornam aliadas. E quando isso acontece, algo extraordinário surge. O empata agora sabe amar, sem ser refém. Ele sabe sentir, sem ser drenado. Ele sabe ver, sem carregar. Ele sabe partir, sem se perder. Porque dentro dele, finalmente,
há espaço. Espaço para sentir, para existir, para pertencer, não ao outro, mas a si. E esse pertencimento silencioso é a verdadeira cura. Enquanto isso, o narcisista, diante desse novo tipo de presença, uma presença que não rejeita, mas não se submete, não ataca, mas não se curva, sente pela primeira vez o impacto do que significa encontrar alguém que descobriu sua própria totalidade. Não se trata mais de jogar, nem de vencer, nem de dominar. Trata-se de ser. E diante de alguém que simplesmente é, todas as estratégias de poder desmoronam. Porque existem forças que não podem ser manipuladas, e a verdade é uma delas. E é nesse silêncio, e somente nele, que uma última pergunta nasce, não da mente, mas da alma. E se o que você pensava que era sua fraqueza, sempre foi sua força esperando para ser reconhecida? Essa pergunta não pede uma resposta, ela pede coragem, e a travessia continua. Há um momento em que as palavras já não são suficientes, porque algo começa a ser sentido além delas. Um lugar onde a mente já não conduz, apenas observa, onde a alma finalmente assume a voz. Carl Jung dizia que aquilo que negamos nos controla e aquilo que aceitamos nos transforma. Talvez esse seja o ponto exato em que o superempata desperto se encontra agora. Não mais tentando explicar, justificar ou consertar o mundo ao redor, mas permitindo-se senti-lo com profundidade, sem se perder dentro dele. Porque diferente do que lhe fizeram acreditar, ele não sofre por sentir demais. Ele sofre quando abandona a si mesmo enquanto sente. Nesse estado, ele percebe que sua sensibilidade nunca foi um defeito, foi um radar. Um radar que percebe silêncios antes das palavras, intenções antes das ações, presenças mesmo nas ausências. Mas agora, com a sombra ao lado, ele entende algo ainda maior. Sentir não significa carregar. Compreender não significa aceitar. Amar não significa se abandonar. E talvez essa tenha sido a revelação mais profunda de toda a jornada. A de que empatia não é abrir mão de si, mas permitir que o outro exista sem que isso custe a própria essência. É nesse momento que o empata começa a experimentar um tipo de força diferente. Não uma força que se impõe, mas que permanece. Não uma força que vence, mas que se encaixa em si mesma. Uma força silenciosa, serena, sem necessidade de ruído. Jung chamava essa presença de self, o ponto onde a alma encontra equilíbrio entre luz e sombra, entre entrega e limite, entre sentir e se preservar. Um lugar onde tudo é visto, mas nada é confundido, onde a vulnerabilidade deixa de ser porta aberta para a invasão e se torna porta consciente, onde se escolhe quem entra e quem não entra. Do outro lado, o narcisista sente algo que nunca havia sentido antes. Não rejeição, não humilhação, não confrontação. Ele sente irrelevância. Não porque o empata o despreza, mas porque já não há mais um lugar dentro dele que precise ser preenchido por alguém de fora. E essa indiferença emocional, esta ausência de dependência, é, paradoxalmente, a experiência mais humilhante que sua persona já enfrentou. Porque para o narcisista, ser odiado ainda o mantém no centro emocional do outro, mas ser visto e não mais necessário é insuportável. Esse é o ponto em que o empata descobre que não precisa vencer para se libertar, não precisa confrontar para se curar, não precisa provar nada, nem ao narcisista, nem ao mundo, nem a si mesmo. Porque a verdadeira cura não foi ter superado o outro, foi ter se reencontrado. E nesse reencontro, ele descobre algo ainda mais profundo. Nunca foi amor o que o mantinha preso, foi ausência de autoestima. Nunca foi entrega autêntica, foi medo de solidão. Nunca foi conexão, foi carência travestida de cuidado. E agora, com essa consciência acesa, ele começa a experimentar algo raro. A paz de quem não precisa mais ser salvo, nem salvador. A paz de quem se pertence. E é aqui que o coração entende algo que a mente sempre complicou. Que amar não é se perder, é se expandir. Que sentir não é sofrer, é despertar. Que ser empata não é ser frágil, é ser capaz de ver além das máscaras, inclusive as que vestia sobre si mesmo.
Nesse instante, a alma compreende que o verdadeiro oposto da empatia não é a frieza, é a inconsciência, porque apenas quem ainda não se encontrou tenta se esconder atrás de poder. Apenas quem ainda não se viu precisa se sentir maior que outro. E apenas quem nunca se acolheu tenta manipular quem acolhe. É por isso que a empatia desperta incomoda tanto o narcisista, porque ela é aquilo que ele passou a vida inteira tentando evitar, verdade emocional. E aí algo extraordinário acontece. O empata não carrega mais dor, ele agora carrega sabedoria, não carrega mais cicatrizes, carrega história, não carrega mais necessidade, carrega presença. E essa presença que não busca, que não implora, que não exige, é exatamente aquilo que torna a sombra aliada e não ameaça. Porque, como dizia Jung, nada que esteja integrado pode nos destruir. A jornada chega, então, naquele ponto misterioso onde tudo parece ter sido dito, mas a sensação é de que algo ainda está por vir. Um pressentimento silencioso de que, depois de compreender tudo, é a hora de viver. Viver com leveza, não com fuga. Sentir com consciência, não com excesso. Amar com maturidade, não com dependência. E, acima de tudo, existir com autenticidade, mesmo que isso assuste aqueles que ainda vivem de ilusões. E talvez, apenas talvez, o verdadeiro segredo seja este. A sombra não veio para te engolir, ela veio para te completar. Mas essa compreensão ainda está nascendo, e a travessia ainda está em movimento. Há um ponto da caminhada em que já não se sente necessidade de olhar para trás. Não porque o passado não importa mais, mas porque ele finalmente encontrou seu lugar, não como prisão, mas como origem. É o instante em que o empata percebe que sua história não foi feita de fragilidade, mas de profundidade, que ele não amou errado, apenas amou sem se incluir, e que a dor não veio como castigo, mas como mestre silencioso, guiando-o para aquilo que sempre existiu dentro dele, mas que ele não se permitia enxergar, a si mesmo. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas reconhecendo nossa própria escuridão. E talvez, só talvez, a maior escuridão que o empata enfrentou não foi a do outro, mas a sua própria, a de ter esquecido sua essência enquanto tentava salvar tudo ao redor. Esse despertar não é barulhento, não é um rompimento explosivo, não é vingança, é algo bem mais profundo. É a suave sensação de que ele não precisa mais se explicar. Ele descobre que a cura aconteceu quando parou de tentar ser entendido e começou a se entender. Quando parou de querer ser visto e começou a se enxergar. Porque aquele que se vê com clareza não implora reconhecimento. E é justamente aqui que o narcisista perde seu poder, não quando é confrontado, mas quando deixa de ser necessário. Porque todo o sistema de controle emocional desmorona quando o alvo deixa de buscar validação. Nesse silêncio, o empata percebe uma verdade simples e libertadora. Ele nunca esteve em guerra com o narcisista. Sempre esteve em guerra com a parte de si que ainda acreditava que precisava ser escolhido para ser digno. O narcisista não foi um inimigo, foi um espelho distorcido que o obrigou a reconhecer onde ainda se abandonava. E é por isso que agora ele não sente mais a necessidade de humilhar, destruir, provar ou confrontar. Ele apenas segue. E seguir nesse contexto já não é fuga, é maturidade. Do outro lado, o narcisista começa a sentir aquilo que sempre evitou, a ausência de controle. Mas a ausência de controle não é a verdadeira dor. A verdadeira dor é perceber que jamais controlou nada além de suas próprias fugas. Jung dizia que nada é mais aterrorizante do que olhar para o próprio vazio e perceber que se lutou a vida inteira para não senti-lo. E talvez seja exatamente isso que agora acontece. O narcisista vê que seu poder era apenas reflexo e que agora, sem plateia emocional, não há espetáculo, só há silêncio. E o silêncio é intolerável para quem construiu sua identidade sobre ilusões. Nesse ponto, o empata já não tenta mais traduzir sua profundidade para quem só enxerga a superfície. Ele entende que nem toda alma está pronta para o mesmo tempo de despertar. E não há ressentimento nisso. Há compaixão, não há compaixão sentimental,
mas a compaixão consciente, aquela que sabe que ninguém muda antes de reconhecer a si mesmo. E reconhecer-se dói, porque antes de ser luz, toda consciência precisa atravessar sua noite escura, e a noite escura não é punição, é parto. É por isso que o empata agora caminha diferente. Não carrega mais urgência, mas presença. Não tenta mais convencer, mas revelar. Não tenta mais segurar ninguém, nem se segurar em ninguém, porque agora compreende que a verdadeira conexão não prende, ela liberta. E talvez esse seja o legado silencioso da sombra. Mostrar que só há poder real onde há autenticidade. E onde há autenticidade, não há controle. Jung dizia que a alma sabe quando está no caminho certo, porque sente uma estranha combinação de paz e grandeza, uma certeza silenciosa de que mesmo que doa, aquilo é verdadeiro. E é exatamente isso que o empata sente agora. Não euforia, não alívio, não vitória, apenas verdade. Uma verdade que não precisa ser gritante para ser grande. Uma verdade que não humilha, apenas revela. E talvez revelar seja o ato mais transformador que existe. É nesse ponto que tudo se alinha. Empatia com consciência, sensibilidade com limite, luz com sombra. O empata não se torna frio, mas maduro. Não se torna duro, mas inteiro. Não perde a capacidade de sentir, apenas para de se perder no que sente. E é aí que ele descobre a coisa mais poderosa de todas, que pode amar sem deixar de existir. E quando a alma descobre isso, ela não volta mais ao ponto de partida. Então, como um suspiro que não se apressa, a travessia segue, sem ruído, sem pressa, sem medo, silenciosamente, completa. Mas ainda há algo que ainda desperta, porque toda verdade profunda não termina, ela continua. Há encontros na vida que não chegam para nos completar, mas para nos revelar. Encontros que não são bênçãos nem castigos, são espelhos. E quando esse espelho reflete não o que somos, mas o que esquecemos ser, então compreendemos que a dor nunca foi inimiga, foi mensageira. Mensageira de algo que gritava lá dentro, mas só podia ser ouvido no silêncio. No silêncio da alma, quando todas as ilusões se calam e apenas a verdade permanece. Foi aí que você percebeu, não era sobre quem te feriu, era sobre quem estava dormindo dentro de você. A alma não desperta com barulho, ela desperta com reconhecimento. E quando a sombra deixou de ser ameaça e passou a ser parte, o coração entendeu o que Jung sempre disse. O verdadeiro eu não é luz nem escuridão. É a consciência que observa os dois. É a ponte entre o que sentimos e o que nos tornamos. É o lugar onde o empata, antes dividido entre amar e se proteger, finalmente percebeu que podia amar e se proteger, sem perder a si mesmo. E essa descoberta, mais do que libertação, é retorno. Retorno à inteireza, à dignidade, à presença. Nenhum grito foi necessário, porque a alma sempre fala baixo. E ainda assim, é impossível não ouvi-la quando ela decide se revelar. Ela fala por meio do gesto que não reage, da paz que não precisa explicar, do olhar que vê sem julgar. Ela fala quando o empata não mais pede para ser compreendido, mas se compreende. Quando não procura mais ser visto, mas finalmente se vê. E nesse instante, o narcisista deixa de ser ameaça, torna-se apenas símbolo. Símbolo daquilo que um dia você acreditou que precisava, mas que agora sabe que já possui. Nesse ponto da travessia, você já sabe. Ninguém tira o que é real. Ninguém rouba aquilo que nasce de dentro. A autenticidade não tem paredes, não tem máscaras, não tem urgência. Ela apenas é. E é justamente por isso que o superempata, quando desperta, não humilha o narcisista. Ele apenas deixa de ser espelho para a sua falsa grandiosidade. E toda máscara que perde seu reflexo se desfaz sozinha. Não por ataque, mas por ausência. Não por guerra, mas por clareza. Há dores que vêm para ferir, mas há dores que vêm para maturar. E esta, você percebe agora, foi daquelas que amadurecem. Elas não arrancam um pedaço, elas devolvem. Devolvem camadas que você havia escondido, esquecidas, negadas. Devolvem voz à sua intuição, espaço à sua alma, lugar ao seu valor. Porque aquilo que a mente tenta negar, o coração eventualmente traz de volta.
não como lembrança, como verdade. E a verdade é que você nunca foi frágil, foi profundo, sentiu mais porque percebeu mais, sofreu mais porque estava mais vivo, errou não por amar demais, mas por ter esquecido de incluir a si mesmo nesse amor. E quando você incluiu, o jogo mudou, de dentro para fora, sem plateia, sem anúncio, apenas mudança silenciosa, aquela que ninguém vê, mas todo mundo sente. Jung dizia que a alma envia sinais antes de enviar respostas. Talvez este vídeo tenha sido um sinal. Não um sinal de fim, mas um sinal de retorno. Retorno à sua inteireza, retorno à sua sensibilidade madura, retorno ao ponto em que você pode sentir sem se deixar rasgar, onde pode amar sem desaparecer, onde pode ser espelho, sem ser cativo de reflexos. E é só então, nesse último respiro emocional, que a consciência sussurra aquilo que fica. A maior força não está em se proteger do amor, mas em não se perder dentro dele. Se algo em você despertou, se alguma parte silenciosa se reconheceu, se este conteúdo ativou mais sensação do que entendimento, então ele cumpriu seu papel. E se sentir que esta verdade não termina aqui, mas continua ecoando, continue caminhando com a gente. Há mais simbolismo, mais alma, mais Jung e mais travessia te esperando. Se quiser seguir nessa jornada de dentro para fora, compartilhe com quem precisa despertar. Deixe sua marca nos comentários, inscreva-se para não perder o próximo mergulho. Não por impulso, mas por significado. Porque quando a verdade é sentida, ela sempre pede continuidade.